Pessoal, está em curso no Brasil a operação de reta final das eleições, a operação bolsonarista, para reeditar o fato Adélio de 2018, que foi um fato político que reverteu o resultado das eleições, porque conseguiu colocar uma comoção nacional em torno de uma discussão em que o candidato a presidente Bolsonaro estava no centro da discussão e abafou qualquer outra discussão política, qualquer outra discussão política eleitoral. Se ganhou o centro das atenções, se movimentou paixões e conseguiu, a partir dessa manipulação psicossocial da sociedade em 2018, obter a vitória presidencial, né? Além do fato de o Lula ter sido tirado das eleições. Vou mostrar agora qual é a operação que está em curso. Dessa vez, começou ontem essa operação com o deputado bolsonarista Roberto Jefferson, numa arquitetura que tem a mesma finalidade, de produzir uma comoção afetiva na sociedade, despertar ódios e paixões. Tá? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem. Então ontem, para quem não está sabendo, o deputado bolsonarista Roberto Jefferson postou esse vídeo nas redes sociais com esse conteúdo extremamente ofensivo contra a ministra Carmen Lúcia em razão da censura à Jovem Pan. Olha o que ele falou. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas? Não só as palavras de baixo calão, as ofensas deliberadas, mas prestem atenção num elemento. Há uma trilha sonora, há uma música ao fundo, né? E isso não é por acaso. Arrombadas, né? Aí que viram o cara diz, ih, beizinho, no rabinho, cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a suma... Independentemente aqui não, a gente não vai fazer nenhuma análise, nenhuma discussão sobre o conteúdo da decisão jurídica, né, da ministra Carmen Lúcia. Mas o que a gente percebe é a forma como ele está se referindo à ministra da Suprema Corte nesse momento de tensão, não só em razão das eleições, mas também de atenção constante do Executivo com o Supremo Tribunal Federal. Então vocês imaginem a seguinte questão. Vocês acham que esse áudio, com essas palavras, com esse conteúdo, nesse momento, ele foi algo que ele acordou e se incomodou e decidiu gravar isso? Não, isso não é, isso foi proposital. E essas palavras colocam o Supremo Tribunal Federal num grande problema, numa grande polêmica, porque não tem como não agir em relação a isso, né? Não teria como não agir em relação às palavras dele. E ele sabia disso, e essa é a intenção. O problema é que, a partir dessa ação que vai ser, que seria e que foi hoje desencadeada em razão dessas palavras, é possível se construir uma série de narrativas para fomentar o debate nacional, inclusive preparando o ambiente, não só para o resultado das eleições, ou seja, instigando o golpe, a guerra civil, inclusive no Brasil, como também preparando o clima para o debate presidencial de quinta-feira. Do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora, uma bruxa. Uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que está aí nessa latrina que é o Tribunal Superior Eleitoral. Eu falei da trilha sonora, não sei se vocês prestaram atenção, mas essa trilha sonora remete a uma atmosfera gospel, né? Uma atmosfera mais ou menos religiosa, né? E isso não é por acaso. Então, o que eu quero dizer com isso? Pensando na ideia de a gente ter uma leitura crítica sobre os conteúdos que circulam nas redes e circulam nas televisões, isso aqui é a criação do fato político que Bolsonaro precisava para poder se colocar dentro do debate político a partir das suas pautas. Qual é uma das suas pautas centrais? O que anuncia isso? É a pauta
de enfrentar o STF, colocar o STF como inimigo por estar supostamente aliado e defendendo o Partido dos Trabalhadores, defendendo o Lula, e, portanto, estarem por trás de um grande esquema para fraudarem o resultado das eleições, entende? É essa atmosfera que está se formando, é essa a atmosfera que está se criando. Bom, o que aconteceu a partir disso? O óbvio, o STF, especificamente quem? Alexandre de Moraes, precisou agir e enviou para a casa de Roberto Jefferson policiais federais que iriam prendê-lo. Olha o que aconteceu e vejam como estava tudo organizado e preparado. Aqui é um vídeo postado por Roberto Jefferson agora, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, e inclusive com imagens. Ele estava preparado já para receber os policiais com imagem e com um discurso que a gente vai discutir dos efeitos que esse discurso vai produzir nesse núcleo mais fanatizado do bolsonarismo nessa reta final das eleições. E aí a gente já está vendo que isso aqui pode significar duas coisas. Ou uma tentativa de conseguir, com esse fato político, com esse Adélio 2022, ganhar os votos que faltam para tirar a vantagem que Lula tem, ou já é uma preparação para a derrota. Ou pode ser as duas estratégias. Tentar tirar a diferença, criar a partir disso uma série de fatos políticos e de narrativas que reforcem o debate nacional em torno de Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro ganha inclusive os holofotes das câmeras, porque agora a imprensa vai querer saber o que o presidente acha disso, e aí então ele vai ter mais tempo para poder falar para a população, fora da campanha eleitoral, com horário gratuito dado pela imprensa, que foi o que aconteceu quando conseguiram criar o fato político Adélio, que Bolsonaro passava, um político desconhecido e irrelevante, passou quase que 24 horas nos meios de comunicação, aberto o tempo todo, podendo falar, podendo discutir, podendo ser conhecido. Então pode ser isso, uma primeira tentativa de conseguir tirar a vantagem com essa repercussão que esse fato vai dar, e já preparando para o segundo momento, caso não dê certo, a partir do dia 30 já tem pronta a narrativa do golpe. Olha o que aconteceu hoje. Para vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. Não preciso dizer nada, não. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. Isso aqui é uma questão muito interessante. O que eu quero, você sabe. Vocês podem perceber que essa frase que o Roberto Jefferson utilizou é a mesma frase que Bolsonaro usa muitas vezes quando está se dirigindo às pessoas. É uma frase indeterminada, né? É o assobio de cachorro. O que eu quero, você sabe. Como assim? Eu não sei o que ele quer. Eu não sei, vocês também não sabem o que ele quer. Mas todo mundo vai achar que sabe o que ele quer. E cada um vai achar que sabe o que ele quer a partir dessas fake news que circulam nessas bolhas bolsonaristas. Então, cada um vai formar a sua imaginação, e isso aqui suscita, e isso é um grande assobio de cachorro. A ideia do assobio de cachorro é que existem apitos que tu pode soprar e nós, humanos, a gente não ouve, mas o cachorro ouve. Então, é algo que passa despercebido por uma parte da população, mas chega com precisão naquele alvo, na população alvo. E isso aqui é muito interessante do ponto de vista da estratégia psicossocial de extrema-direita, protofascista, nazifascista, bolsonarista, no sentido de estimular os chamados lobos solitários. Então, o que eu quero, você sabe. Então, a pessoa lá imagina que sabe do que está se falando, e a gente pode imaginar que sabe mesmo do que eles estão falando aqui, mas ninguém se responsabiliza pelas consequências diretas. Inclusive, Bolsonaro, por exemplo, e eu vou mostrar depois um tweet dele, logo depois disso. Inclusive, Bolsonaro se desresponsabiliza por isso que o Roberto Jefferson fez, quando, na verdade, é um conluio, né? O jogo que eu tô jogando, vocês sabem. Você sabe. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Ou seja, o que eu quero, você sabe. O jogo que eu tô jogando, você sabe. Então, você sabe, vocês estão comigo. Eu não vou me entregar. O que significa isso? Isso aqui ele está dialogando direto com o seu núcleo nazifascista, o núcleo mais
mais fanatizado do bolsonarismo, mas também com lobos solitários. Vocês ouviram um gritinho? Não, é supostamente a esposa dele, porque todo a semântica que está se produzindo aqui, eu vou voltar um pouquinho, toda a semântica que está sendo produzida aqui, afetiva, aqui não tem trilha sonora como no outro, que também tem essa função de produzir uma conexão afetiva com o que está sendo dito. Mas aqui tem no fundo essa sensação de dor, de desespero, no caso da esposa dele ou da família dele, porque isso aqui aparece como uma carta-testamento, no sentido de que eu não vou me entregar vivo, só vou me entregar morto. Ou seja, dando também de uma forma subliminar a ideia de que, se precisar, eu vou morrer atirando ou posso cometer um suicídio. Pelos valores que eu acredito. E que vocês sabem quais são os valores que eu acredito, vocês sabem qual é o jogo que eu estou jogando, então o que eu estou fazendo, vocês também devem fazer se vocês estão comigo. Tá? Então, essa é a construção que está sendo feita aqui nesse vídeo. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira. Vou enfrentá-los. E vocês vejam que todas as frases nesses discursos nazifascistas, eles sempre são indeterminados. Mas eles são indeterminados, mas eles são determináveis. Ou seja, ele não disse quem eu vou enfrentar. Eu vou botar enfrentá-los. Só que nesse los, cada pessoa que está recebendo essa mensagem pode colocar muitas pessoas. Então pode colocar enfrentá-los a polícia, os policiais aqui concretamente que estão chegando, o ministro Alexandre de Moraes, o STF como um todo, o Poder Judiciário como um todo, o Poder Judiciário e Legislativo, a esquerda, os políticos, entende? É ilimitado o que está aqui. Mas não é ele que está dizendo, é a pessoa que está ouvindo essa mensagem, que já está fanatizada, que já se sente participando dessa seita de uma forma orgânica. Ela não precisa ouvir as palavras, ela já consegue estabelecer, a partir de uma relação afetiva, ela já consegue entender o que está sendo dito. Né? E isso é muito mais eficaz. Essa comunicação, ela é muito mais eficaz, porque essa comunicação direcionada a núcleos fanatizados, ela não é uma ordem, ela não soa como uma ordem. Ou seja, eu estou te mandando, a vontade é minha, a decisão é minha, o desejo é meu, e apenas o comportamento é teu. Não é uma ordem. Isso daqui é uma sugestão. É uma sugestão. Ou seja, a decisão, a vontade, o desejo e o comportamento é da própria pessoa. A pessoa vai agir a partir disso daqui, não porque Roberto Jefferson mandou, porque ele não mandou em nada. Ele só insinuou e sugeriu. Quem está agindo e a vontade de agir é da própria pessoa que recebe essa mensagem. Em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública, eu não vou me entregar. Ou seja, em respeito aos valores que nós acreditamos, eu não vou me entregar. Tu vai se entregar? Você vai se entregar? De pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Não preciso dizer a quem está se referindo essa mensagem. Cruz de Cristo, essa ideia da religiosidade. Isso daqui, provavelmente, agora, essa é a mensagem integral, mas já devem estar na fábrica bolsonarista, se é que já não estava pronto antes, evidentemente, já deve estar sendo organizada edições desse material com pessoas vinculadas às igrejas, às empresas evangélicas e outras denominações que vão distorcendo isso daqui para mostrar o mártir. O mártir vivo, não é um mártir morto, é um mártir vivo. É aquele mártir que está se sacrificando por nós. E aqui, não preciso também dizer, toda a analogia, né, discursiva com a Via Crucis de Cristo. Né? Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar. E aqui viram, né? Ele começa falando eu não vou me entregar, e agora já começa a chegar no nós. Então ele já começa falando eu, mas aqui já chega no nós.
Então ele já começa a incluir as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo na mesma aflição, na mesma dor, nos mesmos gritos da esposa, do que está acontecendo, no mesmo sofrimento. Querem nos prender e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta. É luta. Mostrar a vocês que o pau cantou. Olha aqui, aí tem um corte, e aí o que aconteceu? Pelo que as informações que chegaram até agora, porque isso está acontecendo agora, a gente vai ter isso mais apurado adiante, Roberto Jefferson trocou tiros com os agentes da Polícia Federal e teria baleado um ou uma agente federal. Tá? Não está claro ainda essa situação, mas o que é fato é que houve tiros de Roberto Jefferson pelo menos contra a viatura da Polícia Federal, e ele faz questão de demonstrar. E uma questão interessante, vocês vejam que antes dessa imagem, olha aqui, ó, tem alguém filmando, dá pra ver uma sombra aqui, ó, não sei se vai aparecer aqui, mas aqui tem uma sombra de alguém que tá filmando filmando essa tela de televisão que tem as câmeras, então que já estava preparada essa televisão aqui, inclusive com as imagens das câmeras internas, e aqui há um corte. Ele tá filmando e há um corte. Então esse... É luta. É luta. Mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. E aí, a partir desse corte aqui, ele começa a demonstrar a obra de arte que ele fez e o como ele é corajoso, né? O pau cantou, né? Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar. Vai piorar muito. Vai piorar para todos nós. Muito. Mas eu não me entrego. Eu não me entrego. Ou tu não deve te entregar. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Eu não me entrego. Se tu te entregar, tu tá abrindo mão da tua liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Eu não faço mais isso. Tu não deve fazer mais isso. Chega. Vou cair de pé. Como um homem que sou. Sou líder. Sou homem. Sou líder. Então eu faço isso. Se tu não faz isso, tu não é homem. Então, quem é o maior público bolsonarista, né? O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O líder não é só de palavra. Não adianta tu ficar nas redes sociais, postando, compartilhando mensagens, fake news, ou o que quer que seja pro bolsonarista. Isso não adianta, isso não te faz homem, isso não te faz líder. O que te faz líder é agir. E agir é isso, é dar tiro. É dar tiro na polícia, inclusive. E se precisar morrer, que morra de pé. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão. Aqui são os alvos. Carmen Lúcia. Faquin. Tá aqui minha mulher em desespero, hein? Ó, aí, como eles têm essa dúvida da capacidade cognitiva das pessoas para quem eles vão dirigir isso, eles querem sempre ter certeza de que as mensagens subliminares que eles passam são percebidas por essas pessoas. Então ele precisa dizer assim, esses gritos que a gente tinha ouvido no início da gravação, agora ele diz, minha mulher está em desespero, tá? Caso alguém não tenha ouvido que esses gritos eram dela, ela está em desespero. Ou seja, olha o contexto dramático que eu tô vivendo. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão. Não. Olha aqui, ó. Então aqui já fica explícito, né? Ele tava falando eu, mas agora não se entreguem. Aqui começa já, de novo, aquela tentativa de ter certeza de que as pessoas que estão recebendo isso estão entendendo o que ele quer dizer. Eu quero que vocês não se entreguem, eu quero que vocês reajam. Não se entreguem. Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um assinte, uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade. Não preciso dizer nada, usou o slogan bolsonarista para concluir para concluir, né? É explícito, né? Verdade. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Olha só, de novo, aí aqui é outro corte, né? Também pelo Metrópolis, aqui outro corte. Mas aqui, de novo, o
o som de fundo da esposa, que também está dentro dessa maquinação. O que ela diz aqui? Ela diz, não tem culpa, não tem culpa. Eles não têm culpa, ou seja, assim, não são os policiais, porque pega mal, né? Como é que eles, defensores das Forças Armadas, das Forças de Segurança, vão dar tiros nos policiais? Seria uma contradição? Não. É ele que está com o problema, é o Roberto Jefferson, porque na verdade a gente sabe que não são os policiais o problema. Mas eu não tô atirando em cima deles, eu dei perto. Olha aqui, isso aqui, não sei se isso aqui já era planejado, isso, mas provavelmente é para poder explicar junto à sua militância de que eles não atiraram nos policiais. Eles estão atirando em direção aos policiais. Não são eles o alvo. O alvo não são os policiais. O problema não é a Polícia Federal. Não sei se isso aqui foi um erro de cálculo. Acho difícil, esse pessoal é muito bem preparado. E isso aqui talvez seja uma reestruturação da semiótica da proposta. Ou se isso já estava pensado também, né? Porque talvez seria a única forma deles conseguirem passar essa mensagem seria atirando na polícia de qualquer jeito, né? Mas arrebentar a vida. Eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso aqui provavelmente já é uma preparação para circular nas redes sociais, para poder rebater, no caso, nas discussões. Porque o que acontece? Nas fake news, eles produzem o fato político e já produzem o argumento para a horda bolsonarista poder replicar, né? Porque a horda não teria capacidade de inventar um argumento. Então vamos supor que quando um de nós perguntasse, não, mas só um pouquinho, que governo é esse que defende policiais, forças armadas, exército, e um representante atira na polícia, que está ali cumprindo seu trabalho, cumprindo seu dever. Isso aqui não é o que vocês reclamam que os bandidos fazem? Então, provavelmente esse vídeo aqui já é para municiar a horda para poder dizer, não, mas ele não atirou, isso daí é fake news. É mentira que ele... E provavelmente existe, por isso que eu estou falando com cuidado de quem foi baleado, quem não foi, porque provavelmente algumas dessas primeiras informações que eles mesmos transmitiram, como a ideia de que eles atiraram nos policiais, é também a tática deles de colocarem nas redes sociais uma informação falsa para fisgar os meios de comunicação, por exemplo, a CNN, Folha de São Paulo, o Globo, que digam, Roberto Jefferson, que é o que eu ouvi, trocou tiros com a polícia militar e baleou um policial. E aí depois, não, baleou uma policial. E isso são informações que a gente não tem fotos, a gente não tem vídeos, a gente não tem informações mais fidedignas para saber isso. E pode ser que não seja verdade. Mas pode ser que essa falsidade seja plantada por eles próprios, para que quando os grandes meios de comunicação, que hoje não estão defendendo evidentemente Bolsonaro, publicarem a informação, Roberto Jefferson baleou uma policial. Aí depois vem as redes bolsonaristas e mostram vídeos que ainda não chegou pra gente, por exemplo, que não chegou ainda, a gente não teve acesso, e aí que de repente mostra mesmo Roberto Jefferson pedindo para as pessoas saírem, saiam de perto, não fiquem aí, eu vou atirar, e atirando exclusivamente no carro. Aí quando se junta essa visão completa, todo esse tempo que a gente perdeu chamando ele de bandido porque atirou em policial, reforça a percepção bolsonarista de que todas as comunicações são falsas, porque olha só, ele não atirou em nenhuma policial. Ele não atirou em nenhum policial. Na verdade, as pessoas estão inventando isso para tentar comprometer a reputação desse ser ilibado. Então a gente precisa ter muito cuidado nesses eventos quentes, como é o que está acontecendo agora, porque às vezes a gente é fisgado por essa tática deles. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas. Né? Olha só. Olha que coisa interessante. Ele cita a mulher, porque a gente vê que todo o bolsonarismo, o discurso dele é masculinista, né? E esse apelo à virilidade e à proteção da mulher. Então ele coloca, eu, como homem, não aceito ver a minha mulher passando por tudo isso. E aí olha só que coisa interessante, eles pisando
nas calcinhas da minha mulher. Olha essa cena como já tem uma conotação de invasão, né? De invasão do Estado sobre a propriedade dele, no caso, que seria a mulher. E olha só o que eles estão fazendo. Eles não têm mais limites, eles não respeitam. Isso aqui é o velho discurso bolsonarista sexualizado de trazer essa ideia da vulnerabilidade da mulher, em que o macho alfa tem que se impor com a sua masculinidade para impedir que isso aconteça, essa humilhação aconteça. Sutiã nas cabeçolas dela. Por crime de opinião, eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou Marcola, eu não sou do Vitem. Todas essas referências são referências veladas ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores pelas construções de fake news que eles já vêm construindo, né? Então essas relações que eles vão inventando entre os adversários e tudo que é de organizações criminosas e ruins. Então ele já está fazendo por contraste. Eu não sou o verdadeiro bandido é o outro. E eles estão invadindo a minha casa, estão pisando nas calcinhas, nas camisolas e nos sutiãs da minha mulher, não dos verdadeiros bandidos. Olha só a inversão de valores que está acontecendo. Eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito não pode. Acabou. Faz o calmante da Lutem! O áudio da suposta esposa. Faz um calmante, porque ele tá descontrolado, a gente precisa resolver essa situação. Tudo é fantasia, tudo é falsificado, né? A nossa bandeira está no topo do mundo para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe você. É isso, pessoal. A situação é essa. Adélio 2022 começou, Operação Adélio começou. E olha, pra gente terminar, olha o post de Jair Bolsonaro depois desses acontecimentos. Olha aqui, no Twitter. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia. Essas falas do Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia foram ontem. Se ele repudiasse as falas do Roberto Jefferson contra a ministra, ele deveria ter feito isso ontem. Da mesma forma como no dia que saíram as insinuações de pedofilia, no mesmo dia, pela madrugada, ele se manifestou. Com relação a Carmen Lúcia, ele só se manifestou no outro dia, depois do acontecimento com Roberto Jefferson. Qual é o significado disso? O significado disso é que estava tudo orquestrado. A ideia era relacionar as duas coisas, né? Era relacionar as duas coisas, que a agressão à Polícia Federal e a agressão à ministra Carmen Lúcia. Como equiparar as duas coisas. Como se fosse uma ação e reação. Para que ele não repudiasse, se ele repudiasse apenas o Roberto Jefferson, bom, ele estaria esfriando a temperatura. Agora, o que ele fez? Ele esperou as falas do Roberto Jefferson contra a Carmen Lúcia, porque ele sabia que no outro dia teria essa ação do Roberto Jefferson, né? Provavelmente eles devem ter combinado isso, né? E aí eles conseguem equiparar as duas coisas. Então, repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal. Equiparou as duas, né? Criou uma falsa simetria entre as duas coisas, né? Bem como, e aqui é a parte mais importante, porque aqui fica bem claro qual é a estratégia que está em curso, né? Bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo da Constituição e sem a atuação do MP. Isso aqui é uma crítica ao TSE, especificamente ao Alexandre de Moraes, que passou a adotar no combate às fake news um procedimento que não depende do Ministério Público. Então, o próprio TSE pode, à medida que chegam ao conhecimento dele a existência de fake news, pode determinar a retirada dessas fake news em um prazo de 1 hora, sem precisar ouvir o Ministério Público, sem dar chance de defesa, etc, etc. A gente não vai entrar nessas questões
jurídicas e polêmicas que tem aqui, porque o que a gente está discutindo é o uso que está se fazendo dessas questões jurídicas como uma forma de combustão social. Tá se usando isso, está se provocando isso, está se promovendo isso, está se instigando justamente esse arrebatamento, esse crescimento do TSE e do STF como uma justificativa para a narrativa de que há uma guerra do sistema contra o antissistema, que seria o senhor Jair Bolsonaro, que tem toda a família na política, que é deputado há mais de 30 anos do Centrão. Tá? Então, isso aqui, ó, e aí ele acaba. Determinei a ida do ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento desse lamentável episódio. Isso aqui, pessoal, é uma forma do morde e assopra do bolsonarismo, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Então está em curso a Operação Adélio 2022, que vai derivar daqui. Esse vai ser a questão que vai pautar. A intenção é que esse episódio e as derivações desse episódio pautem toda essa semana até o dia das eleições e especialmente pautem de alguma forma o debate na Globo em quinta-feira. Então é muito importante a gente ter cuidado na hora de replicar, reproduzir isso aqui, a gente ter cuidado, porque eles já arquitetaram e a gente precisa de mais elementos para entender qual é a direção da estratégia política que eles vão utilizar. Mas essa estratégia política, com certeza absoluta, a gente está num ponto cego desse processo. A gente precisa identificar um pouco mais para compreender quais são quais são as jogadas que eles querem que nós façamos, para que a gente não faça, como foi não só com a questão do Adélio, mas também como foi o Ele Não em 2018. Agora é o momento de tensão máxima, é o momento de precaução máxima para a gente entender e conseguir não cair na armadilha dessa operação. E vamos ver se a operação acaba aqui e quais são, ou se tem mais desdobramentos, mais eventos inéditos planejados para essa última semana das eleições. Porque é isso, Bolsonaro, para vencer as eleições, ele precisa de um fato inédito que consiga mobilizar os afetos, as paixões da sociedade, no sentido de apontar para a sua direção. E o simples fato de ele começar a se tornar o centro dos debates, das discussões, isso pode ser já decisivo. Tá? Porque ele, com esse discurso com que ele tuitou, ele vai conseguir levar o debate contra as instituições, contra o sistema, explicitando a suposta fraude das eleições, a suposta tentativa de fraudar o resultado das urnas. Ele vai utilizar isso, mas não como sendo ele o agente do caos. O agente do caos é um outro que ele, inclusive, repudia, mas que entende que esse outro que ele repudia, ele está em pé de igualdade, ele está reagindo a uma ação que também está prejudicando ele enquanto presidente. Então, muito cuidado e vamos ficar alerta. Se tiver mais alguma questão importante, eu volto. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.